Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos aqui para mais uma live, como combinado, toda terça-feira às 21 horas, para meditarmos um pouco sobre a vida de oração de nós, mães espirituais, pelos sacerdotes. É com grande alegria que nós começamos mais esse momento. Gratidão a todas que têm nos acompanhado, que têm nos dado a graça aí da companhia para meditarmos um pouco sobre a vida de oração de cada uma dessas mulheres que estão sendo chamadas à vocação, à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Nós sabemos o quanto não é fácil esta vocação, o quanto nós precisamos da graça, precisamos do auxílio de nosso Senhor, da Santíssima Virgem Maria, para sempre no coração de Maria. Cada uma aí que tem entrado, colocado as suas mensagens. E para não nos atrasarmos muito, vamos começar com uma oração, para que nós possamos então adentrar no nosso tema de hoje. Deus abençoe, filha Jússi, de Feira de Santana, nossa filha do nosso apostolado AME. E também queremos convidar todas aquelas que se sentem chamadas a esta vocação, que desejam uma formação, que desejam uma orientação, que desejam um acompanhamento, que possa entrar em contato conosco. Esta é a nossa missão, este é o chamado que nosso Senhor tem feito ao nosso coração, a esse carisma da Fraternidade Misericórdia Materna. Então vamos começar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Gostaria de rezar com as senhoras uma jaculatória que nós usamos por muito tempo, ao longo de um ano, e temos sempre recorrido a ela na nossa fraternidade, no nosso apostolado, e tem tudo a ver com o tema que nós iremos hoje meditar. Deus, eterno amor da minha vida, dai-me a graça de amar a tua vontade. Deus, eterno amor da minha vida, dai-me a graça de amar a tua vontade. Deus, eterno amor da minha vida, dai-me a graça de amar a tua vontade. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu me abandono em ti. Jesus, seja feita a tua vontade. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu me abandono em ti. Jesus, seja feita a tua vontade. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu me abandono em ti. Jesus, seja feita a tua vontade. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Beata Conchita, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então nós estamos percorrendo esse itinerário, ou como hoje nós falaremos dela, como diz Santa Teresa de Jesus, nós estamos tentando percorrer esse caminho de perfeição para a santidade, que é o caminho da nossa vida de oração. E como mães espirituais,
que vivemos pela ordem do Espírito esta vocação e assim a devemos vivê-la, então nós somos chamados a ir profundamente na nossa vida de oração, a viver pelo Espírito, a viver pela graça. Então, nós meditamos no primeiro momento sobre uma das virtudes, vamos colocar, ou um dos adornos que vai compondo esse grande adorno da nossa vocação, que é a vida de oração. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os adornos da maternidade espiritual, nós liberamos no nosso canal do YouTube, que também é AME, Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes, uma formação do nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, que fala sobre os adornos. Então, procure lá o nosso canal, se inscreva e assista a esta formação, e as senhoras verão que o primeiro adorno da maternidade espiritual é a oração. Então, por isso estamos aqui meditando um pouco sobre esse tema. E ao falar disso, o que compõe esta vida de oração? Nosso desejo aqui é como então eu devo rezar, né? Para que eu possa então progredir na minha vida espiritual, significa progredir na fecundidade, né? Eu vou então assim ir gerando os filhos. Eu preciso crescer na minha vida de oração para que eu possa então ser fecunda, gerar os filhos que Deus assim deseja, porque é uma geração pela graça, né? Participando então da maternidade de Nossa Senhora, a maternidade espiritual dela que celebramos na última segunda-feira, né? Nossa Senhora Maria, né? Mãe da Igreja. Então, o primeiro ponto que nós tratamos foi o oferecimento. Oferecer-nos a Deus na nossa oração, né? E em tudo oferecermos, tanto na oração como nas nossas ações cotidianas. E demos aí um grande exemplo, que foi o exemplo de Santa Jacinta, que Nossa Senhora em Fátima perguntou a ela e aos outros pastores se eles queriam oferecer a Jesus, se oferecerem a Jesus. E esta doce santa, essa doce criança aceitou, né? E tão pequena conseguiu ali, pela sua oferta de amor, dar aí então, a conceder aí graças, né, para a salvação das almas e para a salvação até mesmo do Papa, como o próprio São João Paulo II nos cita ao falar da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Então, esse primeiro ponto, nós temos que olhar para Nossa Senhora. Nossa Senhora, em toda a sua vida, fez o quê? Oferecer-se, né? Desde o anúncio do anjo Gabriel para a encarnação do Verbo até o mistério da cruz, que ali no auge da cruz ela oferece tudo, né? A ponto do seu coração ser traspassado também pela lança, como em Nosso Senhor, na alma de Nossa Senhora, né? Com as 7 espadas que a Igreja celebra nas suas 7 dores, ela oferece. A vida de Nossa Senhora é uma oferta, inclusive ainda no céu por nós. Ela viveu assim na terra e vive assim no céu. Depois nós trouxemos um testemunho belíssimo da nossa filha Rimena sobre esta oferta. Diante do sofrimento, da dor, ela oferece tudo a Nosso Senhor. E ao oferecer o seu sofrimento, a sua doença, ela então foi fecundada. Porque, como diz São Maximiliano, o grande alimento do amor é o sofrimento. Porque temos que olhar para a cruz de Nosso Senhor. Ali está o maior dom de si. Ali está a maior oferta. Hoje, filhas, eu quero meditar com as senhoras mais um ponto para a nossa vida de oração, que nós devemos pensar e nos colocar sempre, quando nos prostramos em oração, nós devemos trazer primeiro o desejo de nos oferecer, depois
o desejo de nos conformarmos com a vontade de Deus. Esta conformidade é colocada inclusive por Jesus, a Beata Conchita, como uma virtude. Então, tomando posse desta revelação, e até livros que nós temos da Beata Conchita trazendo esse aspecto, tratarei aqui então a conformidade da vontade como uma virtude para a nossa oração. Principalmente nós, mães espirituais, precisamos nos conformarmos com a vontade de Deus. Para começar a nossa meditação, eu quero trazer alguns pontos do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. É um livro maravilhoso, indico para as senhoras meditá-lo todo, devido ao nosso tempo e à especificidade do tema também que nós queremos tratar, a conformidade na oração. Eu não vou trabalhá-lo todo aqui, não vou meditá-lo todo com as senhoras, mas as senhoras podem depois lerem, porque é um livro bem pequeno e bem fácil de leitura. Então, Santo Afonso começa nos falando sobre a conformidade, nos lembrando que a perfeição do amor de Deus consiste exatamente em nós unirmos a nossa vontade com a sua vontade santíssima. Então, o principal efeito do amor, vai dizer São Dionísio para nós, é unir a vontade daqueles que amam, de maneira que se torne uma e mesma vontade. Então, quanto mais nós, filhas, estamos unidas com a vontade divina, maior será então o quê? O nosso grau de amor. Principalmente no mandamento que Deus nos deu, amá-lo acima de tudo e de todos e amar ao nosso próximo. Se nós queremos oferecer a nossa fecundidade a Deus, para que Ele gere em nós os filhos espirituais que Ele deseja, e nós queremos gerar Cristo nas almas desses filhos para a salvação deles, nós temos que buscar o quê? O grande primado da nossa fé cristã, o amor, a perfeição da caridade. Como eu posso chegar a este grau? O primeiro degrau que eu devo subir é a conformidade com a vontade de Deus, a união. À medida que eu cresço na união com a vontade de Deus, eu cresço no amor, eu cresço para chegar ao grau da perfeição da caridade, a perfeição do amor. Então, penitências, vai dizer Santo Afonso, meditações, comunhões, obras de caridade, terços e terços rezados, que nós oferecemos, ou qualquer outras ladainhas e orações diversas, ele vai dizer que praticadas, para o próximo, sem esta conformidade com a vontade de Deus, será em vão. Então, filhas, se eu quero que as minhas orações tragam no meu coração o deleite, ou seja, a satisfação, a plenitude, que eu entre na oração e saia satisfeita, saia realizada na união com Deus, eu devo, então, buscar a conformidade com Deus. Ou seja, não sou eu que vou chegar e dizer a Deus o que quero. Nós, às vezes, filhas, pensemos um pouco, fazemos isso na nossa oração. Nós queremos dizer a nosso Senhor o que Ele deve fazer. Nós queremos mandar em Deus na oração. Então, por isso que a segunda virtude que devemos pedir a Deus e devemos ter na oração, como desejo do nosso coração, é esta conformidade, esta união com Deus. Nosso Senhor, Ele vai nos ensinando isso. Deus fala ao profeta Saul: não desejo sacrifícios, mas obediência à sua vontade. Acaso pede o Senhor holocaustos, vítimas, e não obediência à sua voz? Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 15.
Então, aquele que trabalha, ou seja, nós, mães, que trabalhamos segundo a nossa própria vontade e não na conformidade com a vontade de Deus, cometemos uma espécie de idolatria, ou todos nós cristãos. E nós estamos num século que temos que ter muito cuidado com esta idolatria. Está aqui Santo Afonso, há quantos séculos atrás, nos chamando a atenção para o mesmo mal. Porque em lugar, filha, de adorarmos a vontade divina, de adorarmos de alguma maneira, o que Deus nos pede, nós estamos adorando a nós. Nós estamos adorando a nossa própria vontade. E isso é idolatria. Um grande mal e um grande risco para a nossa alma. Então, a maior glória, filhas, que nós podemos dar a Deus na oração é justamente cumprir a sua bendita vontade em tudo. Se o clima está quente, está frio, se eu estou doente, se eu não estou, tudo isso vai nos dizer os santos, Eu tenho que me conformar. Então, bendito seja Deus em tudo. Por isso, assim também vai nos ensinar o livro do Jó. Depois, nós vamos encontrar de novo na carta aos Hebreus, Nosso Senhor nos ensinando ali de novo. Vós não tendes querido sacrifício nem oblação, porém, haveis-me dado um corpo. Então eu disse, Jesus nos dizendo, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensina o caminho da oração, da nossa vida espiritual. Eu devo, então, fazer como Jesus fez. Ele veio para cumprir a vontade de Deus, do Pai, obediente até a morte de cruz. Outro adorno da maternidade espiritual que está no vídeo do nosso pai fundador, Frei Paulo Maria. A virtude da obediência, também muito importante para a vida de oração. Depois Nosso Senhor vai falar de novo, Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir aquela daquele que me enviou. Então, aquele que fizer a vontade de meu Pai, completa Jesus no Evangelho de São Mateus, que está no céu, esse é então o meu irmão. Então, filhas, nosso Senhor mesmo vai nos ensinando. E como tudo isso vai se aplicar, então, à vida de oração, irmã Teresa? Como que a minha vida de oração, então, vai crescer, por meio dessa conformidade? Aqui nós podemos, então, ver que, primeiramente, todos os santos tiveram este passo de se conformarem, de pedirem esta graça. Por isso comecei esta live de hoje, pedindo esta graça por meio desta jaculatória, que as senhoras podem até pensar em outra, pedir ao Espírito Santo que inspire outra jaculatória. A nossa é essa, totus tuus, fiat voluntas tua. Como Nossa Senhora disse, Deus, eterno amor de minha alma, dai-me a graça de amar a tua vontade. Os santos foram sendo moldados nisso. E Santa Teresa de Jesus vai nos ensinar muito sobre como a conformidade na vontade de Deus está relacionada à vida de oração. Claro que nós não temos tempo para meditar todo o seu livro, Caminho de Perfeição, mas vou trazer aqui um ponto importante. Santa Teresa diz que tudo o que deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina. Olha o que Santa Teresa, essa grande doutora da vida espiritual, nos diz. Tudo que nós devemos procurar no exercício da oração é fazer a vontade de Deus, nos conformar com ela. Tendo por certo, então, ela vai dizer, ou seja, se eu busco isso, eu estarei, então, me aproximando da perfeição. Ou seja, da santidade, filhas. Então,
aquilo que for superior, ela fala, a qualquer prática que não esteja em conformidade com a vontade de Deus, eu não estarei fazendo os meus progressos na minha vida espiritual. Porém, se eu fizer isso, eu irei progredir profundamente na minha vida espiritual. E é o que Jesus depois vai nos pedir lá no Evangelho de São Mateus, né? Que nos ensina justamente a fazer a vontade de Deus aqui na terra, como os santos o fazem no céu. Então, o nosso Senhor, por exemplo, chama Davi um homem segundo o meu coração, porque cumpriu todas as minhas vontades. Então, filha, nós devemos clamar, né? Como o Salmo 142, no seu versículo 10. Ensinai-me, Senhor, a fazer a vossa vontade, né? Em tudo. Então, aquele que entrega a Deus, diz Santo Afonso, toda a sua vontade, entrega tudo a Deus. Quem dá esmolas, né? Seu corpo faz disciplinas, se ele faz o jejum, né? Mas não entrega a sua vontade a Deus, de nada vale. Por isso, diz ainda Santo Afonso, Senhor, eu sou pobre, mas eu vos dou tudo quanto possuo, dando-vos a minha vontade, e nada mais tenho que vos dar. É assim que nós temos que começar a nossa oração, dando tudo a nosso Senhor. Santo Agostinho também vai nos dizer, Senhor, toma posse de nós. Nós vos entregamos a nossa vontade e fazei o que saber que exige, para que nós possamos então cumprir. Pedir também a graça, como Santo Agostinho nos ensina, de que Deus nos revele qual é a sua vontade para nós, qual é a vontade dele para o nosso filho espiritual. E qual é o grande modelo dessa conformidade? Quem foi aquela que disse, fiat voluntas tua, faça segundo a tua vontade, Senhor, quando o anjo anunciou? A nossa grande mãe, Maria Santíssima, né? Da qual nós participamos da maternidade espiritual. Só podemos ser mães pela participação nesta maternidade, pela graça, pela misericórdia materna de suas entranhas. Então, Nossa Senhora vai dizer, Santo Afonso, Santo Agostinho e tantos outros santos, ela é, então, o nosso grande modelo. Ela, então, é a perfeita na sua conformidade, né? Ela que abraça, então, toda essa conformidade com a vontade de Deus, né, no anúncio. E Nossa Senhora vai nos ensinar um ponto muito importante, filhos, que ela não só se conforma com a vontade de Deus, ela ama a vontade de Deus. Por isso nós começamos com esta jaculatória aqui no início desta live. E partindo para um último exemplo, que o nosso tempo já está acabando aqui, mas deixo aberto para aquelas que desejam fazer alguma pergunta, podem escrever aí para a gente responder nos últimos minutinhos. A Beata Conchita Cabreira, como eu disse, nos seus 2 livros já traduzidos pela editora Catequeses, né, para aqueles que quiserem, então, adquirir, ela vai colocar no Diário Espiritual de uma Mãe de Família, né, a vontade divina e o abandono em Deus. Então, a vontade divina é uma virtude apresentada por nosso Senhor à Beata Conchita, né? Uma virtude que vai harmonizar todas as outras virtudes. E isso está nesse livro, né? Nas contas de consciência, ou seja, no Diário Espiritual da Beata. E depois no Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, né? Tem um trecho dele dentro do diário, mas eu quero aqui trazer para as senhoras justamente o que Jesus vai falar então para Beata Conchita, que é esta virtude
da vontade de Deus, né? Ele vai dizer primeiro que é um broche de ouro, né? Que compreende, então, dentro da própria conformidade com a vontade de Deus, outras virtudes ordinárias, né? Ou seja, outras virtudes mais cotidianas, né? E espirituais que nos levarão à perfeição. Então, à medida que vamos nos divinizando, né? Ou seja, que vamos nos santificando, esta conformidade vai ganhando um certo brilho e esse brilho, então, vai nos levando ao esplendor da presença de Deus, ou seja, vai nos levando a nos unir cada vez mais a Deus, e esse é o nosso grande desejo na nossa oração. Então, a vontade de Deus, esta conformidade com a vontade de Deus, tem um grau muito alto. O próprio Jesus vai dizer. E esse grau está aonde, filhas? E aqui é o grande elemento da conformidade com a vontade de Deus. Amar a vontade de Deus passa por um abandono a Deus. Vai nos dizer o próprio Jesus, a Beata Conchita. Este é o grande grau que atrai o coração de Jesus às almas que se conformam com a vontade de Deus, que se unem à vontade dele, que amam a sua vontade. É porque significa que aquele coração está abandonado em Deus. Então, quando eu vou para a oração, filhas, eu vou me abandonar ali. Eu vou me entregar a nosso Senhor. Por isso que todas as dores, angústias, preocupações, elas devem desaparecer. Como diz aqui João Cassiano no livro da oração, ele fala de como tornar pura e sincera a oração. Ele vai dizer que primeiro eu devo eliminar toda a inquietação das coisas carnais, ou seja, todos os afetos, sensações, né? Tudo aquilo eu devo tentar eliminar. Depois eu não devo ter preocupações na minha cabeça. Eu não devo ficar me recordando de coisas, né? De tagarelices, de tristezas, essas preocupações. Nada disso, tudo isso deve sumir do meu coração. Por isso que dentro do livro do Tratado dos Vícios e das Virtudes, a conformidade com a vontade de Deus está no finzinho, já nas virtudes perfeitas. Então, alguns podem estar se perguntando, nossa, irmã, mas isso é muito difícil. Sim, mas nós temos que começar, nós temos que desejar, nós temos que começar em orações de ejaculatória, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora esta graça. A cada santo terço nós devemos dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Senhor, dai-me a graça de amar a tua vontade, como nós pedimos, ou como nós mostramos aqui no Salmo 142. Então, é um pedido que nós temos que fazer. É algo muito nobre, né? Será uma virtude que está lá no grau das virtudes perfeitas, como diz aqui o Tratado da Beata Conchita, né? Mas nós temos que buscar vivê-la, né? Porque este abandono, filhas, aos braços de Deus, é que vai nos atrair uma multidão de outras virtudes, que nós vamos ver aqui ao longo da nossa meditação, que precisam estar na nossa oração. Para que, de fato, a nossa oração seja esta elevação até Deus, da nossa inteligência, da nossa vontade, do nosso coração. Então, a confiança, a caridade, a união, né? Tudo isso vai estar, então, a humildade, a obediência, a abnegação, o sofrimento, tudo isso que permeia, assim, de forma abundante a vida de uma mãe espiritual, ela vem por meio, tudo isso vem por meio dessa conformidade, deste amor à conformidade da vontade de Deus, né? Então, quando uma alma, continua Jesus dizendo,
traz então esse desejo da vontade divina, esse abandonar-se, ela vai se fazer o quê? Ela vai se esvaziar de todas as suas paixões, de todas as suas inquietações, né? De todos os seus temores, como o próprio João Cassiano nos diz aqui, quando ele fala sobre a oração. Então, as tagarelices, as coisas, ela se esvazia, né? Então, para que a vontade de Deus se cumpra. É claro que nós temos muitas outras coisas para falar, filhas, mas era só para a gente trazer, então, esta pitada, né? Um pouquinho desta virtude, né? Tão perfeita, que nos leva tão profundamente à perfeição da caridade, né? E que nós devemos, como termina Jesus falando para Beata Conchita, não simplesmente abraçar esta virtude da conformidade, mas abandonar-se a ela, assim como nos abandonarmos à vontade de Deus, amando tudo que Deus nos dá e dá aos nossos filhos espirituais. A Cleonice diz que não conseguiu entrar no início e então, filha, é só assistir, vai ficar disponível aqui, né, no nosso canal do Instagram e também vamos tentar subir para o YouTube, tá bom? Se alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que as senhoras queiram tirar a dúvida, né? Então, como eu disse, se alguém quer saber um pouquinho mais sobre esses temas, podem ir visitando o nosso canal do YouTube, que nós estamos liberando algumas formações lá para as senhoras. A Jússia está perguntando o que nos impede de oferecermos a Deus. Filha, então, nesse livro do Tratado dos Vícios e das Virtudes, ele também nos ajuda com isso, né? Um dos maiores inimigos da nossa conformidade com a vontade de Deus é o nosso amor próprio, né? O nosso desejo, então, ali de tudo governar, de tudo conduzir pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria cabeça, né? Mas os vícios opostos que Jesus apresenta para Beata Conchita, e isso nos ajuda, né, a ter uma didática, uma compreensão melhor de como funciona isso dentro de nós. Aí nós precisamos ir fazendo uma análise, né? O que é que me inclina a tal coisa? Então, por exemplo, ele vai dizer a injustiça é um dos impedimentos para a conformidade com a vontade de Deus, né? Então, essa ideia errônea, às vezes, que nós temos de que o Deus do Antigo Testamento é justiceiro, né? E o Deus do Novo Testamento é misericordioso. Então, compreensões erradas que eu tenho da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, né? Torna, então, o meu coração também injusto, duro, né? Tantas vezes a nossa dureza de juízo, né? O nosso trabalho na nossa consciência, né? Uma consciência que busca, então, ali, botar tudo muito a ferro e fogo, né? Desobediência. Esse ponto é fundamental para a resposta da Jússi. Muitas vezes nós somos o quê? Desobedientes, né? Uma mãe espiritual, filhas, não pode se guiar por si mesmas. Nós precisamos de direção espiritual, nós precisamos de acompanhamento. Por isso o nosso desejo com essas formações, né? Com essas orientações, com os aconselhamentos. Nós tendemos, pelo próprio pecado original, a sermos desobedientes. Desobedientes à vontade de Deus, desobedientes às suas leis. Eu não falei aqui no tratado? Santo Afonso não fala? Que eu tenho que me conformar, né? Fazer a vontade de Deus, fazer tudo aquilo que eu peço, né? Como Deus fala aí de Davi, né? A impenitência final, né? Que Deus nos livre dela.
né? Assim como o orgulho, vaidade, soberba, tudo isso, né? Se nós temos nas nossas atitudes ou no nosso coração, isso tudo vai nos impedir de nos oferecermos a Deus, de nos abandonarmos a Ele e de nos conformarmos com a sua vontade em tudo, né? O exercício que eu preciso fazer é em tudo, desde as coisas cotidianas, naturais, até chegarmos nas coisas sobrenaturais. Por isso que tem que ser um exercício na nossa oração, como diz Santa Teresa de Jesus. Mais alguma pergunta? Senão, caminhamos para encerrar, filhas. Então, vamos rezar. Aquelas que forem assistir depois, se quiserem deixar, pode deixar nos comentários as perguntas e nós vamos responder com a maior alegria do nosso coração, tá bom? Então vamos fazer uma oração pedindo esta graça da conformidade com a vontade de Deus. Senhor, dai-nos a graça de amar a sua vontade. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Beata Conchita, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Gratidão a todas que estiveram conosco e deixaremos aí salvo esta meditação. Até a próxima terça-feira. Deus abençoe, filhas. Obrigada.